Vamos falar de medo? Vânia Ferrari, descabelada como sempre, desbocada como nunca, para falar de um assunto que tem me interessado muito, sobre vários aspectos, sobretudo profissional. É o medo. Muita gente me escreve denunciando assédio moral dos seus chefes, falando sobre as suas carreiras, com medo de mudar de rumo, contando situações onde o medo está muito presente. E então, você sabe, eu adoro neurociência, não sou especialista, mas sou uma estudiosa e curiosa do assunto, e eu fui atrás de explicações científicas para esse negócio do medo, para a gente tentar, mais uma vez, desmistificar esse tema. O que é o medo, na real? O medo é uma reação em cadeia. O medo é uma reação que começa com uma situação de estresse e termina com a liberação de uma porrada de química no seu corpo. Então você vai ter o batimento cardíaco aumentado, a musculatura enrijecida, a pupila dilatada, a respiração ofegante e tal. E isso tem uma função biológica, histórica e primitiva. Na verdade, o medo aciona a amígdala, que é um grupo de neurônios que fica no lóbulo frontal, uma parada assim. Ela é grandona, bicho, tem uns 3 centímetros a amígdala, esse grupo de neurônio. E ela tá lá para que você, numa situação de perigo, escolha 2 alternativas. Ou você fica e luta, ou você pica a mula. Então, era muito bom para o homem primitivo que a amígdala funcionasse, porque se eu encontro um predador, a gente já falou sobre isso em vídeos anteriores, se eu encontro um predador e esse bichão é maior do que eu corro. E aí, todo o meu corpo age no sentido de fugir da situação perigosa. Por outro lado, se o medo me mostrar que eu posso ganhar aquela parada, eu fico e luto. Os séculos passaram, não somos mais primitivos, alguns são, mas abafa. E aí a gente se encontra em situações usuais do dia a dia do trabalho, uma reunião de trabalho, uma reunião de feedback, uma discussão de projeto, e a amígdala entra em ação sem precisar. Então, o que o profissional faz? Ou ele briga, ou ele bate a porta. Essas 2 situações são péssimas para a sua carreira. Ou ele te mobiliza. Tudo isso me preocupa muito, porque na verdade, olha que interessante, nesse processo de lutar ou correr, existem soluções e necessidades, melhor dizendo, que sim, você tem que ficar e lutar, mas há lutas e lutas. Né? Há lutas com hombridade, com generosidade na fala, com argumentos plausíveis, com a palavra certa. E aí eu queria te recomendar que visse o meu vídeo sobre comunicação não violenta, porque é isso, bicho. A violência só vai comprometer a sua reputação. A fuga também, né? E você ficar refém do medo, que coisa horrível. Eu tenho medo do meu chefe, como assim? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O que pode acontecer se você entrar num embate intelectual com o seu líder, com a sua líder? O que vai acontecer? Vai bater em você? Não existe isso. Então, o medo, por origem e definição, ele é irracional. Então, você tem que pensar sobre o seu medo. Você tem que calcular se ele está te trazendo mais benefícios ou malefícios. Pelo que eu tenho lido, são mais malefícios. Medo de mudar de emprego, medo de aceitar uma promoção, medo de dar um feedback para um líder ou para um liderado. Bicho, você é adulto. Então, eu fui pesquisar e descobri algumas coisas legais que podem te ajudar a lidar com o seu medo. E estão aqui. Espera aí que eu tô me organizando. Primeiro e antes de mais nada, dá pra ver? Deixa eu ver. Foda-se o motivo. Então assim, não fica preocupado, por que eu tenho medo? Quais são as causas do meu medo? Não interessa.
Você tem medo, ponto. Foda-se o motivo. Você tem medo. É isso. Assume esse ponto. Não fica tentando investigar a origem. Isso não vai te ajudar. O que vai te ajudar é entender o seu medo e aprender com ele. Entenda. Olha, vamos pegar o exemplo vamos seguir nesse exemplo da liderança. Eu tenho medo de falar com o meu chefe. Entenda esse seu medo. Quais motivos? Certamente você viu o seu chefe sendo ofensivo com alguém, ou humilhando alguém, ou isso aconteceu com você mesmo, com você mesma. Então entenda e aprenda. Peraí, deixa eu entender. Que reações eu tive e que reações eu posso vir a ter. Portanto, pratique. Da próxima vez que ele ou ela falar assim comigo, eu vou responder isto. Pratica, ensaia. Se eu já fiz, lembra que eu já contei a história? Eu vivi assédio moral por 3 meses na minha vida, né? E foi uma experiência super traumática e foi a experiência que gerou o meu resultado hoje. Eu trabalho muito com inteligência emocional e com felicidade no trabalho porque eu sofri muito com essa situação de assédio. De um cara que, entre outras coisas, atirava objetos em mim, bicho. Hein? Isso lá nos idos de 98, algo assim. Então, eu ensaiava na frente do espelho. Na próxima vez que esse brother falar assim comigo, eu vou responder assim. E a coisa foi evoluindo. Fale com quem não tem medo. Converse com a outra pessoa que não compartilha do mesmo medo que você. Entenda. Ande com ela, converse com ela. Isso a gente aprende muito em espelhamento. Lá, Leia o Poder Sem Limites novamente. Tem lá um jeito de você aprender com o outro como ele resolve determinadas coisas sem você necessariamente precisar passar pelo processo incompleto de aprendizado, de vivência que esse ser humano teve. Fale sobre seu medo, converse com as pessoas sobre o seu medo. Familiares, marido, esposa, amigos de confiança, né? Converse, mentores, fale sobre seu medo, para que você possa também verbalizar o que você está sentindo e entender os seus sentimentos, nominar os seus sentimentos, né? Aí uma outra dica super legal é assim, pense no pior que pode acontecer. O que de pior pode acontecer se o seu líder gritar com você numa sala com todo mundo? O que de pior pode acontecer? Além de ele passar uma vergonha horrorosa. E se o RH for bom, chamá-lo para conversar, esse doente. É o pior que pode acontecer? Ou ele fechar você numa sala e te dizer coisas ofensivas, isso é o pior cenário? Então trabalha com esse cenário. Porque às vezes a gente faz do problema uma grande coisa e ele é simples de resolver, né? Dê um passo de cada vez, né? Lide com cada uma dessas etapas conforme o seu repertório emocional, né? Não queira ser corajoso nesse aspecto de hoje para amanhã, isso não vai acontecer. Então vá dando um passo de cada vez, exercita, ouve, conversa, lê sobre o assunto, enfim. E finalmente, peça ajuda. Eu tenho falado sobre a importância da terapia, da meditação, da saúde física, né, da sua alimentação, de tudo que compõe a tua vida, a tua alma e o teu corpo, e que garantem que nós tenhamos uma mente sã, um corpo são. Isso vai te ajudar também, certamente, a lidar com esse medo. Mas, assim, tem um vídeo no meu canal sobre técnicas de feedback, é nessa hora que entra a técnica, né? Você saber o que dizer, como dizer, a hora escolhida para dizer, né? O tipo de exemplo que você vai dar. Então você precisa se capacitar. E aí o medo vai embora. Ele vai embora. Ele vai ser substituído por outros, tá? A Adélia Prado, numa entrevista que eu vi na Roda Viva uma vez, falou sobre isso. Ela dizia, o medo. A gente vive com medo. E ele não é de todo ruim. O medo te protege de situações, né, perigosas. O medo te protege contra a violência. Você não vai se pôr numa rua escura. Ele te protege. Então, ele não é de todo mal.
mas ele não pode comprometer a sua saúde física e emocional, nem tampouco a sua carreira. Então, eu selecionei uma coisa aqui. Tem uma música do Lenine que fala sobre o medo. Tá aqui, ó. Você deve ter ouvido. Ouça essa música, é muito legal. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Tenho medo de parar e tenho medo de avançar. Tenho medo de amarrar e medo de quebrar. Tenho medo de exigir e medo de deixar. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que faz crescer a dor. Então, assim, não dá brecha pro medo irracional, pro medo injustificado, pro medo que compromete a tua relação profissional e a tua autoestima. Portanto, se você quiser compartilhar inbox, claro, os teus medos profissionais, eu tô aqui para te ajudar, se eu conseguir, senão eu vou pesquisar, né? Mas eu acho que se você seguir esses passos, certamente você dá um belo salto quântico na direção de ser um profissional, uma profissional produtivo e feliz. É isso aí. Curte, comenta, compartilha, sem medo.